Você já parou para pensar por que certas almas escolhem ser mães? Porque algumas mulheres sentem desde pequenas esse chamado irresistível para a maternidade, enquanto outras jamais sentem essa necessidade? Por que existem mães que sacrificariam tudo por seus filhos, mesmo aqueles que ainda não nasceram? Hoje vamos adentrar um território sagrado que poucos ousam explorar. A verdadeira missão espiritual das mães, segundo os ensinamentos mais profundos que Chico Xavier nos deixou. Esta não é uma mensagem para os apressados ou para os corações vazios de compaixão. É uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre o papel feminino na evolução espiritual da humanidade. Se você é mãe, se pretende ser mãe, ou se simplesmente teve uma mãe que marcou sua vida, escreva nos comentários Missão Sagrada. Vamos formar uma corrente de luz para honrar todas as almas corajosas que aceitaram esta missão divina. Emanuel, o mentor espiritual de Chico, em uma das comunicações mais tocantes que presenciei, revelou algo que fez o próprio Chico chorar silenciosamente. Ele disse que toda alma que escolhe ser mãe na Terra passa por um ritual de preparação no mundo espiritual que pode durar décadas. Não é uma escolha casual, minha irmã, meu irmão. É um compromisso que a alma assume, sabendo exatamente quais serão os desafios, as dores, as alegrias e, principalmente, qual será a sua contribuição para a evolução espiritual de outras almas. Chico relatava que, antes de reencarnar, as futuras mães são apresentadas aos espíritos que serão seus filhos. Não importa se será uma gestação de 9 meses ou se o bebê ficará apenas alguns dias na Terra. Existe sempre um acordo prévio, um planejamento divino que transcende nossa compreensão material. A primeira revelação que mudará sua perspectiva é esta: toda mãe é uma guardiã espiritual disfarçada de mulher comum. Quando uma alma aceita ser mãe, ela está concordando em ser canal direto entre o mundo espiritual e o mundo material. Não é coincidência que as mães desenvolvam uma intuição tão apurada em relação aos filhos. Elas mantêm uma conexão psíquica natural com as almas que trouxeram à Terra. Chico contava que Emanuel mostrava como no momento da concepção não é apenas um corpo físico que se forma. É estabelecida uma ponte espiritual permanente entre a mãe e aquela alma. Mesmo quando os filhos crescem, casam, mudam de cidade ou até mesmo desencarnam, essa ponte continua ativa. É por isso que mães sentem quando algo não vai bem com os filhos, mesmo estando longe. É por isso que mães acordam na madrugada sem motivo, exatamente quando um filho está passando por dificuldades em outro lugar. Mas a missão vai muito além da proteção física. Chico revelou que as mães são responsáveis por plantar as primeiras sementes de valores espirituais nas almas que chegam. Cada palavra carinhosa, cada música de ninar, cada oração sussurrada, cada beijo na testa adormecida é um trabalho de jardinagem espiritual. As mães são as primeiras mestras espirituais de cada ser humano. Emanuel explicava que no mundo espiritual, quando uma alma se oferece para ser mãe, ela recebe orientações específicas sobre como conduzir a educação espiritual dos filhos que receberá. Algumas mães vêm com a missão de ensinar paciência através de filhos desafiadores. Outras vêm para aprender humildade através de filhos com necessidades especiais. Algumas chegam para ensinar o amor incondicional através de filhos que partirão cedo. Cada situação é um currículo espiritual planejado com precisão divina. O que mais emocionava Chico era descobrir que muitas mães já foram mães dos mesmos espíritos em vidas anteriores. Existem grupos de almas que se revezam em papéis familiares ao longo das reencarnações. Aquela mãe dedicada de hoje pode ter sido filha protegida dessa mesma alma em uma vida passada. É uma dança cósmica de cuidado mútuo que se estende por séculos,
Se você reconhece em si essa intuição maternal profunda, se você sente que ser mãe é mais do que uma escolha biológica, escreva "reconheço" nos comentários. E se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like, pois cada like é uma oração de gratidão pelas mães que dedicaram suas vidas ao serviço do amor. Mas existe um aspecto ainda mais profundo que Chico Xavier descobriu e que poucos compreendem. Nem toda mulher que gera um filho biologicamente é uma mãe espiritual. E nem toda mãe espiritual precisa gerar biologicamente. Chico conheceu mulheres que nunca engravidaram, mas que cuidaram de dezenas de crianças órfãs e eram verdadeiras mães espirituais. Conheceu também mulheres que geraram filhos, mas que não conseguiram estabelecer a conexão espiritual necessária para cumprir a missão maternal. Emmanuel ensinava que a verdadeira maternidade espiritual se caracteriza pela capacidade de amar incondicionalmente, de sacrificar-se sem ressentimento, de ensinar através do exemplo e de liberar quando necessário. Estas são as 4 virtudes fundamentais que toda alma aceita desenvolver quando escolhe a missão de ser mãe. A capacidade de amar incondicionalmente é testada constantemente. Filhos que decepcionam, que fazem escolhas questionáveis, que às vezes até rejeitam o amor materno. A mãe espiritual ama mesmo quando não aprova, protege mesmo quando não concorda, abençoa mesmo quando o coração está partido. O sacrifício sem ressentimento é talvez o mais difícil. Quantas mães abrem mão de sonhos pessoais, de carreiras, de relacionamentos para dedicar-se aos filhos? A missão espiritual da mãe inclui fazer esses sacrifícios como oferendas de amor, não como martírios amarguradas. Cada sacrifício feito com amor eleva tanto a mãe quanto o filho espiritualmente. Ensinar através do exemplo é a pedagogia divina. Chico observava que filhos raramente fazem o que os pais dizem, mas sempre fazem o que os pais fazem. As mães espirituais entendem que cada ação sua é uma aula de vida para os filhos. Como ela trata o marido, como ela fala dos vizinhos, como ela enfrenta as dificuldades, como ela pratica a fé. Tudo isso são lições silenciosas que ficam gravadas para sempre na alma dos filhos. E por fim, a mais dolorosa das virtudes, liberar quando necessário. Chico dizia que Emmanuel chorava ao explicar como é difícil para uma mãe aceitar que sua missão inclui deixar os filhos voarem com as próprias asas. Mães possessivas que não conseguem liberar os filhos para suas próprias jornadas acabam prejudicando o crescimento espiritual deles. Mas há mais segredos que Chico revelou sobre a missão das mães. Ele descobriu que muitas mães vêm com memórias espirituais inconscientes dos filhos que receberão. É por isso que algumas mulheres sonham com crianças específicas antes mesmo de engravidar. É por isso que certas mães sentem uma familiaridade inexplicável com filhos recém-nascidos. Elas já conheciam aquelas almas no mundo espiritual. Emmanuel mostrava para Chico cenas comoventes de reuniões no mundo espiritual, onde futuras mães recebiam orientações detalhadas sobre os filhos que receberiam. Esta alma tem dificuldade com autoridade. Você precisará ensinar disciplina com amor. Ou, este espírito vem para aprender generosidade. Você será testada em ensinar o desapego. Ou ainda, esta criança ficará pouco tempo na terra. Sua missão será ensinar a aceitação da vontade divina. Cada mãe recebe um manual espiritual personalizado para cada filho. Não é coincidência que mães intuam exatamente o que cada filho precisa, mesmo quando têm personalidades completamente diferentes. Elas trazem na alma as instruções específicas para orientar cada um.
Chico ficava emocionado ao descobrir que as mães que perdem filhos pequenos muitas vezes vieram especificamente para ajudar aqueles espíritos a completar missões rápidas na Terra. Algumas almas precisam apenas experimentar o amor materno por alguns meses ou anos para curar traumas de vidas passadas. Outras precisam sentir-se amadas incondicionalmente para ganhar força para próximas reencarnações mais desafiadoras. As mães que recebem essas almas especiais são sempre escolhidas por sua capacidade de amar intensamente em pouco tempo e de transformar a dor da perda em força para ajudar outras pessoas que passarão pela mesma experiência. Não é castigo, é missão sagrada. Emmanuel revelava também que existem mães que vêm especificamente para cuidar de almas que precisam de oportunidades de reparação. Filhos problemáticos, viciados, violentos, não são punições para as mães. São oportunidades para que essas almas possam receber amor incondicional, enquanto aprendem a transformar suas tendências destrutivas em construtivas. Mães de filhos especiais, com deficiências ou doenças crônicas, são sempre espíritos muito evoluídos que aceitaram missões de extremo amor e paciência. Elas vêm para ensinar à sociedade que o valor de uma alma não se mede por sua produtividade ou perfeição física, mas por sua capacidade de despertar amor e compaixão nos outros. Chico observava que essas mães desenvolvem uma compreensão da vida que ultrapassa qualquer filosofia acadêmica. Elas aprendem na prática que a felicidade não depende de circunstâncias externas, que o amor é mais forte que qualquer desafio, que cada dia é uma bênção independente das dificuldades que trouxer. Mas talvez a revelação mais impressionante que Emmanuel compartilhou com Chico foi sobre as mães de alma. Existem mulheres que nunca geraram biologicamente, mas que têm uma missão maternal ainda mais abrangente. Professoras que dedicam a vida às crianças, enfermeiras que cuidam de bebês abandonados, voluntárias que acolhem órfãos, avós que criam netos, madrinhas que se tornam segundas mães. Essas mulheres escolheram no mundo espiritual ser mães de múltiplas almas, simultaneamente. Sua missão é plantar sementes de amor em centenas ou milhares de corações ao longo da vida. Elas são jardineiras espirituais em escala ampliada. Chico conheceu freiras que eram verdadeiras mães para centenas de crianças necessitadas. Conheceu professoras que marcaram gerações inteiras com seu amor maternal. Conheceu mulheres solteiras que dedicaram a vida a cuidar de sobrinhos órfãos e se tornaram as mães mais presentes que essas crianças poderiam ter. Emmanuel explicava que no mundo espiritual não existe distinção entre maternidade biológica e maternidade do coração. O que importa é a capacidade de nutrir almas com amor, de proteger com sabedoria, de ensinar com paciência e de liberar com confiança na providência divina. Mas existe um lado sombrio que Chico também descobriu e que precisa ser compreendido. Nem todas as mulheres que se tornam mães estão preparadas espiritualmente para cumprir essa missão. Algumas são forçadas por circunstâncias, outras são levadas por pressões sociais. Outras ainda usam a maternidade para tentar preencher vazios emocionais próprios. Quando uma mulher se torna mãe, sem ter aceito espiritualmente essa missão, ela pode causar mais danos do que benefícios às almas que recebe. Mães possessivas que impedem o crescimento dos filhos, mães negligentes que não oferecem o amor necessário, mães que usam os filhos para satisfazer necessidades emocionais próprias. Todas essas situações criam débitos espirituais que precisarão ser reparados em futuras existências. Por isso, Emmanuel enfatizava que a preparação espiritual para a maternidade é tão importante quanto a preparação física. Mulheres que desejam ser mães deveriam orar pedindo sabedoria para cumprir essa missão adequadamente. Estudar sobre desenvolvimento espiritual infantil,
trabalhar suas próprias feridas emocionais para não projetá-las nos filhos. Chico orientava que futuras mães deveriam se perguntar: estou preparada para amar incondicionalmente? Estou disposta a sacrificar-me sem criar ressentimento? Posso ensinar pelo exemplo? Conseguirei liberar quando necessário? Se alguma resposta for negativa, é importante trabalhar esses aspectos antes de trazer uma alma para a sua responsabilidade. Uma das coisas mais belas que Emmanuel mostrou para Chico foram as reuniões de mães no mundo espiritual. Mães que completaram suas missões terrestres se reúnem para orientar futuras mães que estão prestes a reencarnar. É uma universidade maternal divina, onde experiências são compartilhadas, estratégias são planejadas, forças são unidas. Nessas reuniões, mães experientes ensinam como lidar com cada tipo de desafio. Filhos rebeldes, filhos doentes, filhos superdotados, filhos que partirão cedo, filhos que darão muitas alegrias, filhos que darão muitas preocupações. Cada situação tem suas técnicas espirituais específicas. Chico ficava emocionado ao perceber que no mundo espiritual existe uma irmandade maternal que transcende qualquer diferença de época, cultura ou religião. Mães de todas as eras se ajudam mutuamente porque compreendem a magnitude da missão que abraçaram. Se você está sentindo a magnitude desta revelação, se está compreendendo que ser mãe é muito mais do que imagina, escreva "compreendi" nos comentários. Compartilhe este vídeo com outras mães, porque elas precisam saber o quão sagrada é a missão que escolheram. E se inscreva-se no canal e ative o sininho, porque continuaremos revelando os mistérios que Chico Xavier nos deixou sobre os propósitos divinos em nossas vidas. Mas há ainda uma última revelação que preciso compartilhar com você, e talvez seja a mais importante de todas. Chico descobriu que a missão das mães não termina quando os filhos crescem ou mesmo quando elas desencarnam. Mães continuam sendo mães no mundo espiritual. Elas continuam acompanhando, protegendo e orientando os filhos mesmo depois da morte física. Emmanuel explicava que existe uma ligação energética permanente entre mães e filhos que transcende qualquer dimensão. Por isso, mães sentem quando filhos estão em perigo, mesmo à distância. Por isso, filhos sonham com mães que já partiram. Por isso, tantas pessoas relatam sentir a presença da mãe em momentos difíceis, mesmo anos após a partida dela. No mundo espiritual, mães que completaram suas missões terrestres frequentemente se voluntariam para trabalhar ajudando outras mães encarnadas que estão passando por dificuldades. Elas se tornam mentoras espirituais de mães em luto, mães de filhos especiais, mães solteiras, mães que perderam a fé. Chico relatava casos emocionantes de mães desencarnadas que conseguiam inspirar mães encarnadas através de sonhos, intuições, sincronicidades. Uma ideia que surge na mente de uma mãe desesperada pode ser a orientação de uma mãe espiritual. Um livro que aparece no momento certo, uma pessoa que surge oferecendo ajuda exatamente quando mais se precisa. Frequentemente são intervenções dessas mães do além. E aqui está o mais belo. No plano espiritual superior, todas as mães descobrem que, na verdade, são mães umas das outras. A mulher que foi sua mãe nesta vida pode ter sido sua filha em uma vida anterior. A vizinha que você ajudou com os filhos pequenos pode ser uma irmã espiritual de muitas encarnações. Todas as almas femininas que escolheram missões maternais estão interligadas em uma rede de amor que sustenta a evolução da humanidade. Emmanuel mostrava para Chico como essa rede maternal funciona como um sistema nervoso espiritual da Terra. Quando uma mãe, em algum lugar do mundo, ora por seu filho, essa oração é amplificada por milhões de outras mães, encarnadas e desencarnadas.
Quando uma mãe chora, outras mães choram com ela. Quando uma mãe celebra, outras mães celebram junto. Por isso a expressão mãe é sagrada não é apenas um clichê cultural. É uma verdade espiritual profunda. Atacar uma mãe é atacar a própria força que mantém a evolução humana funcionando. Desrespeitar a maternidade é desrespeitar um dos mecanismos divinos mais importantes para o crescimento espiritual das almas. Chico observava que sociedades que honram e protegem as mães prosperam espiritualmente. Culturas que negligenciam ou desvalorizam a missão maternal enfrentam crises espirituais profundas que se refletem em violência, depressão coletiva, perda de valores, desintegração familiar. Mas a responsabilidade não é só da sociedade. Cada um de nós tem o dever de honrar a missão maternal, começando por reconhecer e agradecer a nossa própria mãe, não importa quão imperfeita ela tenha sido. Ela aceitou uma missão divina para nos trazer à Terra. Mesmo que tenha cometido erros, mesmo que não tenha sido a mãe ideal, ela nos deu o presente mais precioso, a oportunidade de existir, de aprender, de evoluir. Emanuel ensinava que filhos que honram suas mães, que perdoam suas falhas, que reconhecem seus sacrifícios, criam uma corrente energética positiva que beneficia não apenas elas, mas toda a rede maternal espiritual. Por outro lado, filhos que guardam ressentimento, que culpam as mães por suas próprias dificuldades, que se recusam a reconhecer os esforços maternais, criam bloqueios energéticos que prejudicam todo o sistema. Por isso, minha irmã, meu irmão, antes de encerrarmos esta revelação sagrada, quero convidá-lo a fazer um exercício espiritual simples, mas poderoso. Feche os olhos por um momento e visualize sua mãe, mesmo que ela já tenha partido. Envie para ela um pensamento de gratidão pela missão que ela aceitou cumprir em sua vida. Agradeça não apenas pelos momentos felizes, mas também pelas lições difíceis que ela pode ter proporcionado. Se sua mãe ainda está encarnada, ligue para ela hoje. Diga que a ama. Pergunte sobre a vida dela, ofereça ajuda, mostre que você reconhece o valor da missão que ela escolheu. Se ela já partiu, acenda uma vela em sua memória e faça uma oração sincera, pedindo que Deus a abençoe onde quer que esteja. E se você é mãe, reconheça a magnitude da missão que abraçou. Você não é apenas uma mulher que teve filhos. Você é uma embaixadora divina responsável por almas preciosas. Você é uma jardineira espiritual cultivando flores que embeleçarão o jardim da eternidade. Você é uma ponte entre o céu e a terra, um canal através do qual o amor divino se manifesta no mundo material. Não se culpe pelos erros que cometeu ou pode vir a cometer. A missão maternal inclui imperfeições, porque através dessas imperfeições, tanto você quanto seus filhos aprendem humildade, perdão, tolerância. Nenhuma mãe é perfeita, e essa é exatamente a perfeição do plano divino. Confie na sabedoria que trouxe na alma. Quando não souber o que fazer, ore pedindo orientação. Suas mentoras espirituais estão sempre disponíveis para ajudá-la. Quando se sentir sobrecarregada, lembre-se de que você foi escolhida para essa missão porque tinha as qualidades necessárias para cumpri-la. E principalmente, lembre-se de que cada dia, cumprindo sua missão maternal com amor, é um dia contribuindo para a evolução espiritual da humanidade. Cada filho que você ama, protege, ensina e liberta adequadamente é uma alma que se tornará mais capacitada para amar, proteger, ensinar e libertar outros no futuro. Escreva Missão Cumprida. Se você compreendeu que ser mãe é participar ativamente do plano divino para a evolução da humanidade. Compartilhe este vídeo com outras mães e futuras mães, porque elas precisam conhecer a verdade sobre a missão sagrada que escolheram ou escolherão. Que Deus abençoe imensamente todas as mães que tiveram a coragem de aceitar esta missão divina. Que abençoe as mães biológicas e as mães do coração,
as mães presentes e as mães que já partiram, as mães que criaram santos e as mães que lutam com filhos desafiadores. Que abençoe também todos os filhos que têm a oportunidade de crescer sob o amor maternal e que eles saibam honrar esse presente sagrado. Que esta revelação desperte em você uma nova consciência sobre o papel fundamental das mães na evolução espiritual. Que você passe a ver cada mãe que encontrar como uma embaixadora divina cumprindo uma missão sagrada. E que, se você for mãe, desperte para a magnitude de sua responsabilidade e para a honra de ter sido escolhida para essa tarefa divina. Até nosso próximo encontro, onde mais revelações de Chico Xavier iluminarão nossa compreensão sobre os mistérios da vida espiritual. Que a paz do Cristo permaneça sempre com você e que o amor maternal que move o universo inspire seus dias com ternura e propósito divino.